Salve, salve, galera! Geografia na área, Rogério. Exato, professor Jorge. Geografia na área é a geografia de Rondônia, que está em quase aí na reta final já. É isso aí. Olha só, Rogério, temos um assunto aí interessante. Vamos falar sobre transporte. Vamos falar sobre a questão do transporte que é tão importante. Isso desde o começo de tudo aqui. Exato. Não é isso? Desde o período colonial, o professor já tinha estradas. Tinha. Estava pronta. É ou não é, Rogério? Exato. Os rios. Rio, né? É isso. E o rio não tem nem buraco, né? Tem não. Não, o rio, você vai pelo barco, vai bacaninha. Então, galera, fique ligado, vamos falar também sobre a questão energética. Muito Não é bem. isso? São temáticas interessantes. Com certeza. Primeiramente, não há como se ter um desenvolvimento regional, um desenvolvimento local, regional, de uma forma efetiva, Rogério, se nós não tivermos essa estrada pronta, essa logística local interessante para que se possa fomentar a economia de uma região. Muito bem. Obviamente, Rondônia não é diferente disso. Exatamente. Obviamente que também não se pode fomentar e desenvolver uma região se nós não tivermos energia elétrica. Com certeza. Não há também desenvolvimento. Muito bem. Essas coisas andam juntos. A produção tem que ser escoada e antes de produzi-la precisa de energia. Não é isso? Muito bem, falou tudo aí. Então, energia, transporte, é de suma importância, são de suma importância aí para garantir o desenvolvimento, seja de um estado, de um país, né, ou até mesmo de uma grande região. Sem energia é complicado chegar ao desenvolvimento. E hoje em dia, quando a gente fala principalmente do escoamento da produção, do comércio, de todas as relações comerciais, o transporte é muito importante. É isso aí. Na verdade, você falou tudo lá no início. Desde a antiguidade é muito importante o transporte. Vale só lembrar lá do período do século XV, XVI, das caravelas que vinham lá da Europa naquela velocidade máxima, só que não, né? A gente sabe muito bem, só que não. Mas já era importante para as relações comerciais. Então, um Estado que deseja o progresso, o desenvolvimento, ele precisa investir na energia e no transporte. Beleza? Então, nessa aula, a gente vai verificar todo esse processo de evolução nessas duas temáticas aqui no estado de Rondônia. De olho na tela. Vamos lá. Vamos aí para a nossa aula 19.1, galera. Nossa aula 19.1 vai falar sobre transporte e energia no estado de Rondônia. A gente vai trazer informações sobre as rodovias federais dentro de Rondônia, o complexo hidrelétrico do Rio Madeira, os impactos socioeconômicos e ambientais a partir da construção de grandes projetos hidrelétricos aqui dentro de Rondônia. Vamos falar sobre a usina hidrelétrica de Samuel e outras usinas dentro do estado de Rondônia. A habilidade da nossa aula de hoje, reconhecer as transformações tecnológicas que determinam a apropriação e o uso dos espaços urbano e rural. Vem com a gente, diretor. Vamos chamar o diretor, que a gente quer falar com o nosso aluno. Hoje o diretor está meio dorminhoco hoje, mas ele já acordou. Vamos lá. Há mais ou menos 30 anos atrás, quando eu era jovem, mais de 30. Você é jovem ainda, meu amigo. Sou jovem. Jovem, cheio de garra, força. Muita força. Rogério, eu ia para o sítio, Rogério. Quando que eu ia imaginar, Rogério, que hoje teria energia no campo em Rondônia? Pois é. À noite era lamparina. À noite a gente fazia uma fogueira lá, a gente ia lá tocar um violão. Era uma coisa muito bonita e agradável. Hoje não, hoje todo mundo tem até Wi-Fi, tem energia elétrica, né? Se tem energia elétrica, se tem Wi-Fi, né? Quiçá energia elétrica. Os alunos já pesquisaram o que é quiçá. Eu lancei isso aí na aula passada, não foi? Ficou o desafio. Ficou o desafio, vamos ver. Quem foi que pesquisou aí? O professor presencial está vendo. Então, Rogério, esse desenvolvimento, quando leva para uma região a energia elétrica para o campo,
e estradas com acesso à BR pavimentada ou a própria estradas ali perto desses colonos já é pavimentada, já é asfaltada, nossa, vai dar um boom de desenvolvimento regional para aquelas pessoas viverem, inclusive, viver bem melhor. Com É certeza. isso, então, essa habilidade traz esse conhecimento para o aluno. Ele traz, então quer dizer que o aluno já está entendendo. Professor, então eu já estou fera nessa habilidade, perfeito. Porque eu já estou falando na prática como era e como é. E essa vivência que o aluno tem hoje, ele consegue perceber tudo isso acontecendo, essa habilidade. Essas transformações tecnológicas mudando o espaço rural e urbano em Rondônia. Exato. Então a aula já começou? Começou na hora, são informações preciosas. E como a gente vai começar a falar já sobre o transporte terrestre aqui de Rondônia, que é o transporte que predomina em Rondônia, principalmente o rodoviário, eu posso fazer uma introdução para eles sobre em relação à matriz de transporte? Pode falar. Então a gente não pode cair na pegadinha de declarar que Rondônia tem uma matriz de transporte diversificada. Porque nem o Brasil tem essa diversificação de transporte e Rondônia está inserida no Brasil. Falamos lá na industrialização do Brasil, que a partir do momento que a indústria automobilística foi introduzida no Brasil, o Brasil deixou de investir em ferrovias e o modal de transporte rodoviário prevaleceu no Brasil, né, a partir da metade do século XX. Então, o que acontece? Rondônia não tem também uma matriz de transporte diversificada. Nós temos aqui em Rondônia o modal terrestre, principalmente com as rodovias, né, que é muito importante para a chegada dos produtos, grande parte dos produtos que chegam aqui no estado e são distribuídos para a Amazônia, passa por Rondônia e depois aqui de Porto Velho pega as embarcações, vai para Manaus e outras partes. Então, o transporte rodoviário aqui também em Rondônia é o nosso principal tipo de transporte. E quando a gente fala de transporte, existe aí os modais. Para você que não lembra, eu tenho o modal terrestre, que é dentro do modal terrestre, nós temos o rodoviário e temos o ferroviário e temos aí o transporte dutoviário, que depois você pode pesquisar e aprofundar. Temos o transporte aquaviário. Dentro do aquaviário, nós temos o transporte marítimo e transporte hidroviário. Temos transporte marítimo em Porto Velho? Rondônia, professor Jorge? Marítimo, tá falando mar. Mar, meu sonho. Uma bela praia no final de semana. Só temos nossos rios maravilhosos, mas seria também muito interessante o litoral aqui. Não temos. Então, quando a gente fala do aquaviário, qual que a gente vai ter aqui em Rondônia, você não pode esquecer, é o transporte hidroviário. E esse transporte hidroviário é o transporte, galerinha, que é realizado em rios, lagos, lagoas, enfim. Beleza? Então, Rondônia não tem uma matriz de transporte diversificado, porque a gente não tem aqui ferrovia. Nossa estrada de ferro Madeira-Mamoré, ela foi desativada e nem para turismo hoje ela tem sido utilizada, né, professor Jorge? Felizmente. Felizmente. Torcemos aí pela reativação da Madeira-Mamoré para o turismo do nosso estado. Beleza? Então é só uma introdução sobre a temática aí, modais de transporte. Vamos lá, de olho na tela. Galera, é tudo aula já. Começou a aula, a gente está na metade da nossa aula, né, professor Jorge? Mesmo. Olha só, Rogério, e é o seguinte, o aluno viu a gente falando da habilidade, eu acho que dessa vez ele viajou nessa habilidade, hein? Ele percebeu, nossa, eu nunca imaginei que o professor falasse essa habilidade e isso já faz parte da nossa vivência, né? Exatamente, professor. Tá aí um mapa, né, Rogério, das estradas da BR-364, que liga Porto Velho, Cuiabá, Porto Velho a Rio Branco, Porto Velho a Manaus, aqui já é a BR-319. Exatamente. Opa, vamos mudar a cor aqui, né, Rogério? Muda, professor. E aí nós temos aqui essa importância. BR-364, que eu falei para vocês, ela é responsável aí, ela chega, ela leva
alimento, ela leva produtos industriais, produtos até o Acre, né, professor Jorge? É isso aí. Então, ela é muito importante para o desenvolvimento de Rondônia, e não só de Rondônia. E nas aulas passadas falamos já que essa BR, após a sua pavimentação, ela foi de suma importância para a atração desse intenso fluxo populacional para Rondônia a partir da década de 70. Muito bem. Aqui, ó. Vilhena, chega, vai passando, Pimenta Buena, Cacoal, Presidente Médici, e assim vai. Hoje Paraná, Vale do Paraíso, Jaru, Ariquemes, Cujubim, Itapuã, até chegar a Candeias e depois em Porto Velho. Ei, professor Jorge. Depois de Porto Velho, faz aqui uma curva, passa por Ji-Paraná, vai lá para a ponta do Abonã, Jaci-Paraná, aí passa em Extrema e vai para o Acre. Então, olha só, aqui a gente consegue visualizar nesse mapa, vamos pensar aqui, ó, aqui para baixo a gente tem o centro-sul do Brasil, né? Então, os produtos, muitas das vezes que chegam em Rondônia, produtos industrializados, saem tudo aí do centro-sul, chega aqui em Porto Velho, de Porto Velho, muitas das vezes, determinados produtos são enviados para onde? Para Manaus. E aqui de Porto Velho para Manaus, nem sempre vai de transporte rodoviário por conta das condições precária, né, da ligação de Porto Velho a Manaus, da rodovia, mas a gente tem aqui o quê? O Porto de Porto Velho, que a partir de Porto Velho pega um outro modal de transporte, que é o transporte hidroviário. Então, nesse mapa, a gente consegue visualizar essa importância da diversificação de uma matriz de transporte, porque até aqui em Porto Velho, rodovia, é o transporte rodoviário. De Porto Velho a Manaus, já é a chamada hidrovia do Madeira. Então, a gente tem aí, quando tem nessas relações comerciais, a utilização de 2 ou mais tipos de transporte, a gente pode falar que aqui está acontecendo o que a gente chama na logística um processo intermodal de transporte, no escoamento da produção. Rodovia do Estado de Rondônia. Federais. 2.000 quilômetros. Estaduais. 4.700. Municipais. 20.050. Temos um total de 26.815 quilômetros. Muito bem. Então, a gente tem leito natural. 7.079. Implantadas. 13.014. Pavimentadas. 1.616. Em obras. 946. Beleza. Vamos lá. São informações para você ficar ligado em relação a essa questão das rodovias em Rondônia. Quando a gente fala desse transporte rodoviário, o aluno tem que lembrar o seguinte, ó, guarde bem essa informação. O transporte rodoviário, ele é utilizado aqui em Rondônia para o escoamento, né, transporte de produtos da economia, né, e também para deslocamento de pessoas. Que a gente tem aqui a rodoviária, em cada canto de Rondônia a gente tem o quê? Rodoviárias. Então, o transporte rodoviário, ele não é só destinado para circulação de mercadorias, mas também para deslocamento de pessoas. Certo? Anota aí a sua observação. Vamos lá. 36 empresas rodoviárias intermunicipais e interestaduais servem o estado de Rondônia. Então, são várias empresas que atuam, né, nesse mercado aqui em Rondônia. Ok, estamos falando sobre modais de transporte. E aí, agora a gente vai falar sobre o modal aéreo, transporte aéreo em Rondônia. Temos agora um único aeroporto internacional, que é o de Porto Velho, né, professor Jorge? 21 aeroportos em todo o estado, 4 operam com aeronaves a jato, sistema de vigilância da Amazônia e núcleo de proteção ao voo. Então, os maiores que a gente vai encontrar em Rondônia são nas maiores cidades de Paraná, Cacoal, Vilhena, Porto Velho, o internacional. Alguma observação? Nesse transporte, vamos lá, isso aqui é importante para o nosso aluno. Quando falamos de transporte aéreo, será que a gente exporta muitos produtos via transporte aéreo de baixo valor agregado, professor Jorge? Não, né? Então, não é interessante, galera, por exemplo, exportar batata, mandioca via aéreo, né? Porque é um transporte que é caro e, geralmente, o que é
movimentado nesse processo comercial nos aviões é produto de tecnologia de alto valor, da saúde. Então, esse transporte em Rondônia ele é utilizado mais para deslocamento de pessoas. Os aeroportos, a gente tem aí aviões e jatos, né, que é o porte de cada um, aviões pequenos, que a gente consegue observar, por exemplo, né, nessas estruturas dos aeroportos em Rondônia, em amarelo em operação, em azul em operação, vermelho em construção e o verde projetos de construção no estado de Rondônia. Vale salientar, né, que aqui em Porto Velho nós temos o aeroporto internacional. Exatamente, que é o Jorge Teixeira, né? Isso. E esse, embora seja internacional, ainda que seja internacional, ele não tem um fluxo como é realmente um aeroporto internacional. Exatamente. É isso? Então, e ainda assim é o maior aeroporto que nós temos, ok? Nós não temos, por exemplo, saída daqui diretamente na internacional, não. Exatamente. Ele só pega ali conexões. Seria tão interessante, hein? Pois é. Pensou tu sair daqui direto lá para Miami, Rogério? Ou então para Santa Cruz, La Paz, que é tão próximo daqui. Pois é. Aí não tem. Aí foi excelente observação. Porque conexões. Porque quem ouve falar pensa que tem voo para todas as partes do mundo, pelo nome, como diz, internacional. Mas não é bem assim, né, professor Jorge? Então, essas conexões, aí o aluno pode perguntar, professor, mas como assim conexões? Conexões, a gente se conecta a outros lugares que fazem esse fluxo de voos internacionais, é isso? Como Manaus, exatamente, Belém, Brasília, são os principais, não é isso? Exemplo, alguém veio lá do interior, de Vilhena para Porto Velho, quer viajar para Miami. Então, se for, por exemplo, uma determinada empresa que faz esse trecho aqui, vem Vilhena, Porto Velho, Manaus, e de lá parte para Miami. Isso. Então, seria um voo internacional. Então, de Porto Velho, de Vilhena até Porto Velho, seriam as conexões que o professor Jorge está falando até chegar em Manaus. Em 2005 foram... Agora nós vamos falar do porto, né? Muito bem. Complexo portuário em Porto Velho. Então, nós falamos do modal aéreo, né? Aéreo. Agora há pouco, agora vamos voltar para o rio. Que é o modal, né? Aquaviário, e dentro dessa modalidade, o chamado aqui, como Rondônia não tem mar, hidroviário. Hidroviário. Beleza. Então, nessas hidrovias, a gente tem os complexos portuários, principalmente aqui em Porto Velho. Olha só. São movimentados nesse porto de Porto Velho milhares de toneladas de carga, Rogério. Exatamente. Tanto para importar, ou seja, vem de fora, como para exportar. Exatamente. Manda para fora. Muito bem. Ok? E quais são os principais produtos que mandamos para fora? Soja. Ok? Soja, madeira. Sabia que tem madeira que sai daqui e vai para a China? Sim. Sim. Por isso que, às vezes, vale a pena estar na ilegalidade, porque madeira é caro, ainda mais sendo de madeira de lei. Com certeza. É isso? E, então, vai pelo rio. Depois do rio, vai para o mar. Né? Chega na hidrovia do Madeira, vai para o porto de Itacoatiara. Muito bem. De lá para o mundo. Muito bem. Então, é isso aí, ó. Sai daqui madeira, sai soja, sai produtos alimentícios tropicais, frutas. Então, chegam até Manaus, muitas produções agrícolas de Rondônia vai também para Manaus, ok? Então, não é um porto totalmente tão frágil, não. Ele tem uma determinada fluxo interessante diário, de milhares de toneladas, tanto chegando como saindo. E esse porto aqui, quando a gente fala da soja, o Cainago aqui, Rondônia, né? No Rio Madeira, e esse porto mais próximo ali que é o porto mesmo, sem ser o Cainago, o outro mais acima em Porto Velho, que é o Graneleiro. Isso, Porto Graneleiro. Porto Graneleiro faz parte do arco norte da soja, então ele é muito importante, não só para a soja aqui de Porto Velho, de Rondônia, mas também dessa soja que vem lá do Mato Grosso, que vai para várias partes do mundo, que vem do Mato Grosso para Porto Velho, de Porto Velho para Itacoatiara,
e de lá para o mundo. Exatamente. Então, faz parte aí do Arco Norte. E além da soja, temos aí os produtos que são transportados: tubo de ferro, milho, açúcar e madeira. O corredor rodofluvial, Madeira, Solimões e Amazônia. As instalações em Porto Velho, uma estrada de... 3.600 quilômetros. Então, olha só, extenso pra caramba, hein? Né? Imagine só o quanto tempo demora, que geralmente é por balsa, não tem tanta velocidade para chegar esse produto, mas são produtos que precisam de toda uma logística, por isso que é importante salientar aos alunos o seguinte, que transportar, falar de estrutura de transporte e de energia é muito importante para o Estado, porque uma boa estrutura promove o quê? Lucros, progresso para o Estado. Rogério, quando você passa ali pela Avenida Imigrantes, ali na Balsa, é tanto fluxo de caminhões carregados com soja que cai assim no asfalto. Problema aí? De Custo Brasil. Custo Brasil, muito bem. Custo Brasil. Aí o que é... Ah, professor, isso eu nem lembro mais. Custo Brasil, que é? É o que é gasto por nós não termos uma infraestrutura adequada, Exatamente. inclusive de armazenamento nos veículos. É isso? E aí, ó, às vezes, são... Só que, como diz o ditado, em grão, a galinha enche o papo. Exatamente. Então, em caminhão, enche a estrada de soja. E aquilo apodrece e fede. Quando molha, quando chove. Olha a cara da Adelina, fede. A soja fede quando está apodrecendo, Adelina. Então, realmente, aí tem um Custo Brasil. Por nós não estarmos num nível adequado de transporte via rodoviária. Então, nós temos aí, ó, portos da cidade de Porto Velho, né? Que a gente estava falando para você. Porto Graneleiro, né? Graneleiro, né? E temos aqui o outro porto, né, na região próxima ao Graneleiro também, que é importante aí para o escoamento da produção. Ali na região do bairro da Balsa. Que é importantíssimo para essas relações comerciais aqui do estado de Rondônia. A hidrovia do Madeira e Amazonas. Falamos já tanto dela nessa aula hoje, né, professor Jorge? Isso aí. Mas ela é muito importante, ó. Olha só, quantos quilômetros aqui de Porto Velho até Itacoatiara? 1.056 quilômetros. Então, olha só, de Porto Velho a Manaus, a gente tem 1.115 quilômetros. Vale salientar que nós temos que levar em consideração as curvas do rio. Exatamente. É isso, não é uma linha reta. Não. Se fosse uma linha reta, seria até mais... o caminho seria menor, né? Com certeza. É isso? Então, galera, agora você consegue perceber essa hidrovia que começa na bacia do Rio Madeira, aqui em Porto Velho. Ok? Vou mudar aqui a cor, né, Rogério? Tá. Que cor que eu coloco, Rogério? Fala aí. Com preto. É, o preto, né? Beleza. Olha aqui, ó, bacia do Rio Madeira. Sai daqui de Porto Velho, essa hidrovia. Como o Rogério falou, é um modal que vem principalmente aqui do Centro-Sul do Brasil. Centro-Sul do Brasil, Mato Grosso do Sul. Adentra pelo modal rodoviário. Muito bem. Aí os caminhões vêm pela BR-364, aí vai para o modal hidroviário, que é colocado em barcaças, essa soja, por exemplo. Exatamente. É isso? Daí vai para o porto de Itacoatiara, lá no Amazonas. Beleza? Beleza, professor Jorge. Então, nós temos aí, ó, o caminho para o Pacífico, Porto Velho, lá do Rio de Janeiro, né? Se a gente for pegar essa rota aí, ó, chega até o Oceano Pacífico, né? Que é aí daqui de Rondônia, entra lá no Acre, depois entra no Peru para poder também escoar. Falaram já há muito tempo atrás aí sobre projetos de estabelecer nessa rota aí a construção, professor Jorge, de uma estrada de ferro para poder garantir o escoamento dos grãos aqui de Rondônia até essa região para exportação. Mas ainda essa estrada ainda de
ferro está só em projetos, não tem nada desenvolvido ainda. E detalhe, hein? Porque é o seguinte, ó, quando a gente falou no slide passado, olha só, aqui, ó, indo para o Amazonas, né? Aham. Daqui, indo para o Amazonas e daqui pegando o Oceano Atlântico, aqui é uma rota comercial. Exatamente. Mas se viesse para cá pelo Pacífico, é uma outra rota comercial e também para outros clientes potenciais. E às vezes, para atingir certos pontos aí, Por aqui é mais perto. bem mais perto, bem mais Exatamente. viável, né? Mais viável. Por isso que fala-se tanto desse projeto para poder escoar também a produção do Brasil via Pacífico. Vantagens para o caminho do Pacífico. Acabou de falar. Menor exportação, né? Custo menor de exportação para a Ásia, que reduziria o frete aí entre 25% a 30%. Novos mercados, que seria essa região da Cordilheira dos Andes. Os países ali, né? Muito bem. Incremento do turismo e a melhor inter-relação com Peru, Bolívia, Equador, Chile, Venezuela e Colômbia. Então tá aí, mais uma notícia interessante para o nosso querido aluno falar sobre a estrada para o Pacífico. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco sobre a geração de energia elétrica. Então, a energia é importante para a indústria, a energia é importante para as residências, a energia é importante para promover o desenvolvimento de um determinado local, certo, professor Jorge? É isso aí. Então, a energia de hoje e do futuro. Então, quando a gente fala de energia, da matriz que promove a energia elétrica de Rondônia, maior parte da nossa energia, assim como a do Brasil, vem de uma fonte limpa, que são as hidrelétricas. Então, a energia de hoje e do futuro, quadro estabilizado e otimista. A gente sabe que a gente tem as mudanças climáticas que acabam afetando a questão da seca no país, e isso acaba também influenciando na questão energética. A capacidade geradora é top, superávit em Porto Velho, linha de transmissão, expansão e aperfeiçoamento aqui na Amazônia, e em Rondônia também não é diferente. Então nós temos aqui dois complexos, que é do Rio Madeira, que é a usina de Santo Antônio, e Giral, né, professor Jorge? Que são usinas que estão em pleno funcionamento, que geram a energia para o Estado dentro da sua matriz elétrica. Essas energias das hidrelétricas, só lembrando que são consideradas energias limpas, se comparado com as energias que são geradas a partir do petróleo, do carvão mineral. Então, dentro da matriz elétrica de Rondônia, a geração de energia é a partir das hidrelétricas, que são fontes limpas de energias, conhecidas também como fontes renováveis. Vale ressaltar, né, Rogério? Volta lá, por favor. Lembrar para o aluno que o complexo hidrelétrico do Madeira, ele está interligado nacionalmente. Exatamente. Inclusive, a energia de Rondônia sai, inclusive, lá para o centro-sul do Muito Brasil. bem. Eixo Rio-São Paulo, para abastecer as indústrias. Exatamente. Excelente observação. Então, nós temos termoelétrica em Rondônia, que são energias geradas a partir do petróleo? Temos, mas elas quase já não estão em ativação em Rondônia. A maior parte das energias geradas em Rondônia hoje é das hidrelétricas. Só que é uma energia limpa, mas também gera pontos, né, negativos, impactos ambientais de ordem social e também em relação ao meio ambiente. Então, aí, como restrição e redução da diversidade de peixes, nessas áreas, muitas das vezes, onde tem grande diversidade, a acumulação de sedimentos de mercúrio em nível tóxicos nos reservatórios das barragens, os impactos sobre a população ribeirinha, indígena, urbana, são os impactos que são gerados, né, professor Jorge, a partir da construção das usinas hidrelétricas. Por exemplo, a gente pode citar como um impacto social, né? Social. Ali sobre as populações ribeirinhas. Retirada, né? Muitas foram retiradas. Exatamente. Muitas foram colocadas em casas populares. Ele não é acostumado a viver assim. Não, nada disso. Ele gosta de ficar lá na beira do rio, fazer a casinha dele, bem simplinha, mas com árvores ao redor. E aí colocaram numa casa totalmente concreta, no meio da cidade, sem nenhuma árvore perto.
Exato. aquele calorão. A Agora, imagina, afetividade, né, do lugar, né? ele não se sentiu assim. Muitos abandonaram essas casas, venderam, enfim. Exatamente. Então, falou em hotspots, que são chamadas de hotspots de biodiversidade, como são áreas com grande biodiversidade, rica principalmente em espécies endêmicas que apresentam alto grau de ameaça. E essas espécies endêmicas, só lembrando que são espécies encontradas só naquele determinado bioma, naquela determinada área, né, professor Jorge? É isso aí. Conjunto de espécies de peixe, existe numa determinada região biogeográfica, com a construção, muitas das vezes, desses empreendimentos hidrelétricos, eles acabam sendo afetados também. Nós temos aqui a hidrelétrica de Samuel, que ela foi implantada aqui em Rondônia em 1973, a partir desse projeto das Centrais Elétricas do Norte Brasil, conhecido como Eletronorte, para coordenar projeto básico de instalação de uma usina na Cachoeira de Samuel, no Rio Jamari. É isso aí. Foi lá no governo do general Ernesto Geisel. Que faz parte, né, do lançamento do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento para o Brasil. A instalação foi uma das muitas realizações de Teixeirão, Jorge Teixeira, certo, professor Jorge? Para o desenvolvimento de Rondônia, e na época o presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes. Destacou a importância, né, decisiva da atuação do governador Jorge Teixeira para que essa usina não ficasse só no papel. Muito bem. E temos mini usinas no estado de Rondônia. Elas são consideradas minis e médias e grandes usinas também. Existem 80 empreendimentos em operação. Dentre delas, 18 são instaladas com potencial instalado de instalação de mais de 138 mil quilowatts. Muito bem. Além de 3 empreendimentos em construção, 4 empreendimentos que já têm, ainda irão iniciar, né? São os projetos para Rondônia. E aí, temos aí a imagem, né? Segundo Valmor Alves, vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas, as PCHs possuem baixo impacto ambiental. No Brasil existem 900 e 6,5% estão em Rondônia. Muito bem. Então aí já deu para perceber que a importância de se ter hidrelétrica. Com certeza, que é uma fonte limpa. Fonte limpa, geradora da energia aqui do estado de Rondônia, que gera bem menos impacto se comparado com uma termoelétrica. Beleza? Então é isso, né, professor? É isso aí. A gente fecha, mas daqui a pouco a gente volta aí para a revisão. Valeu, tchau. Tchau.